nos transferimos de volta para o Brasil e temos trabalhado com missões aqui no Brasil. Depois de, em 2012, a Missão Internacional Batista Livre me convidou para ser diretor regional da missão. Então eu fui diretor da América Latina até o ano passado, e depois em 2013 me convidaram também para cuidar da área da África. Então fui América Latina e África. No ano passado reorganizamos a missão e agora não temos mais diretores regionais, temos 2 diretores. Um é supervisor dos nossos missionários através do mundo, e a outra diretoria seria de parcerias que a missão tem com diversas organizações cristãs e outras missões também. Obrigado. E eu fui nomeado então desde julho do ano passado como diretor de parcerias da Missão Internacional Batista Livre. Nessa condição, eu sou o contato da missão com países onde nós já temos uma obra Batista Livre implantada, mas não temos mais missionários. Eu mantenho contato então com esses países. Nós ainda temos projetos nesses países que fazemos com a associação de igrejas, e visito então regularmente esses países, como também trabalhamos com algumas organizações que estão fazendo alguns trabalhos específicos em certos locais. Trabalhamos com uma missão bíblica que trabalha em 5 países diferentes da Ásia Central. São países muçulmanos, estão fazendo um trabalho muito bom naquela região. Nós cooperamos com eles. Cooperamos com a Igreja Batista de linha arminiana da Rússia, principalmente na manutenção de um instituto bíblico lá que está treinando pastores para aquela região da Rússia. Trabalhamos também com uma organização que tem uma escola cristã no meio da selva, no Equador, e temos também outras parcerias ao redor do mundo. Minha função então é ser o representante da missão para com todos esses projetos. Por causa disso, eu viajo bastante. Nós vamos falar hoje à noite sobre ser elo em uma corrente. Todos nós somos um elo em uma corrente. Nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas primeiro nós precisamos estabelecer algumas coisas. Nós vamos ler o texto primeiro, que está... Cadê o meu computador? Está aqui. Nós vamos ler então primeiramente o nosso texto, que está em Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 6. Esse vai ser o nosso texto dessa noite. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 3 a 6. A palavra de Deus diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a palavra de Deus na verdade. Vamos orar. Senhor, nesta noite nós chegamos à Tua palavra, lemos este trecho de Colossos. Ele é um missionário, Paulo foi um
missionário que saiu pregando o Evangelho por várias partes do mundo. Deus chamou ele para sair para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E ele era motivado e impulsionado por esse desejo de fazer todas as regiões conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo escreve esta carta em um momento em que ele está preso em Roma, por causa da pregação do Evangelho, por causa de ciúmes dos judeus. Falsas acusações foram feitas contra Paulo. Ele foi colocado numa prisão, primeiro na Palestina, e depois da Palestina ele foi transferido para Roma para ser julgado pelo próprio César. Ele tinha esse direito porque era cidadão romano, mas enquanto ele aguardava o julgamento, ele estava ali na prisão em Roma, e ele escreveu algumas cartas enquanto ele estava ali. Uma das cartas que ele escreveu foi essa carta aos Colossenses, aos que moravam na cidade de Colossos. Então, a igreja de Colossos, ela não foi uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Muitas das cartas que ele escreveu para pessoas que moravam nas cidades onde ele tinha evangelizado, onde ele tinha implantado igrejas. Mas aparentemente, pelo que nós entendemos da história da igreja, parece que Paulo não foi o que fundou a igreja de Colossos, mas essa igreja ela foi fundada por Epáfras. Provavelmente foi fundada por Epáfras, e ele é mencionado no versículo 7, que nós não lemos. O interessante disso tudo é que Paulo, ele passou 2 anos, cerca de 2 anos, na cidade de Éfeso. Éfeso era um centro do Império Romano, era uma das maiores cidades, ou a maior cidade da Ásia Menor, o que hoje é Turquia. A geografia de hoje é o país da Turquia. Naquela época, aquela região se chamava Ásia Menor. Éfeso era a cidade principal. Durante 2 anos, Paulo permaneceu ali treinando líderes. E esses líderes, eles saíram por toda a província da Ásia Menor, pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas em várias partes do que hoje é a Turquia. Inclusive, e me parece até que eu ouvi o pastor Tiago dizer alguma coisa, que ele andou pregando ou ensinando na escola dominical sobre as 7 igrejas mencionadas em Apocalipse, capítulos 3 e 4. Essas igrejas que são mencionadas ali estão exatamente nessa região, onde ficava a igreja de Colossos. Então nós vemos um missionário, Paulo, viajando por regiões que nunca tinham ouvido o Evangelho antes, que nunca tinham recebido o Evangelho. Ele pregava o Evangelho, pessoas se convertiam, ele estabelecia igrejas nessas cidades, e não só pregava, evangelizava, estabelecia igrejas, mas ele ensinava líderes, e esses líderes então saíam e eles iam pregar o Evangelho para lugares onde Paulo ainda não tinha passado. Ele se multiplicava através do treinamento que ele fazia nesses lugares. No versículo 4, nós vemos que Paulo, ele recebe notícias destes irmãos, desta igreja, e quando ele escreve para eles, ele destaca nas coisas que ele fala a respeito desses irmãos, que talvez ele nem conhecia pessoalmente, mas ele tinha recebido informações sobre eles. Ele destaca a respeito deles a fé deles e o amor que eles tinham por todos os irmãos. É bom ter uma boa reputação, não é? É muito bom ter uma boa reputação. Seria um pouco como se nós fôssemos
contextualizar um pouco isso, né? Seria como eu estou lá no estado de São Paulo e eu recebo notícias desta igreja, talvez o pastor Tiago me manda notícias desta igreja aqui de Lafayette, e eu recebo notícias de que nesta igreja nós temos pessoas que têm fé e são pessoas que amam uns aos outros, que amam os irmãos. É bom nós termos uma boa reputação. Essa igreja de Colossos tinha uma boa reputação. Paulo tinha ouvido falar da fé deles, era uma fé remarcável, porque senão não teria sido mencionado. Mas Paulo menciona: eu sei que vocês são pessoas de fé, eu sei que vocês são pessoas que amam os irmãos. E no versículo 2, nós vemos que Paulo ora por eles e agradece a Deus. Aliás, não no versículo 2, no versículo 3, ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Coisa boa, ouvir coisas boas de uma igreja e depois orar para Deus agradecendo por aqueles irmãos daquela igreja. É o que Paulo estava fazendo para essa igreja ao escrever essa carta para os irmãos que congregavam ali. No versículo 5, nós vemos o que ele diz ali, quando ele fala: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A esperança que vos está preservada nos céus. Ele está falando sobre aqueles irmãos ali, mas essa esperança que estava reservada nos céus para eles, é também a esperança que está reservada para cada um de nós, que somos cristãos em Jesus Cristo, que somos discípulos de Jesus Cristo, que cremos nele e que o amamos também. É uma esperança de que a vida não está limitada somente ao que nós experimentamos aqui sobre esta terra. Nesta terra, nós teremos problemas, teremos lutas, teremos dificuldades, teremos dores, mas a nossa esperança não está limitada somente a essa terra. A nossa esperança vai ser complementada e cumprida lá nos céus. E Jesus Cristo foi e está preparando um lugar para cada um de nós. E mesmo quando nós passamos por sofrimento, mesmo quando nós passamos por perseguição, nós podemos saber que nós temos uma esperança que está sendo guardada para nós. Esses dias eu recebi um e-mail com um pedido de oração, de um dos nossos missionários na França. Esse missionário na França, ele trabalha com universitários. E é interessante porque os universitários franceses, europeus em geral, não respondem muito à pregação da palavra. Mas ele tem tido uma grande resposta dos estrangeiros que vêm para a França para estudar. E eles vêm de toda parte do mundo. Vêm da Ásia, vêm da África, vêm da América Latina, de todas as partes do mundo estão ali estudando na cidade de Nantes, onde ele mora, onde ele tem esse ministério com os universitários. E no e-mail que ele mandou, ele disse que um outro colega dele, que também está trabalhando com universitários numa cidade próxima de onde ele está, eles têm um estudante universitário da Índia, hindu, que eles estavam evangelizando e que se converteu. E o seu batismo estava marcado para domingo passado. E ele estava pedindo oração na semana passada, porque quando os pais dele receberam notícia na Índia de que ele tinha se convertido, a mãe dele tomou veneno, foi parar no hospital, ela estava em terapia intensiva com perigo de morte.
A família estava revoltada com a decisão dele. A família tinha mandado um bilhete de avião para ele voltar para casa, que eles não queriam que ele ficasse mais na França, que ele continuasse os estudos. E disseram que se ele ficasse na França, não pagariam mais nem um centavo dos estudos dele lá. E ameaçaram mandar alguém para sequestrá-lo e levá-lo de volta para casa. E ele falou: eu vou ser batizado. Eu não vou suspender o meu batismo. Eu recebi outro e-mail essa semana do missionário dizendo: ele cumpriu a palavra dele, ele foi batizado no domingo. Ele falou: eu não vou voltar para casa, eu vou permanecer aqui. Não sei o que vai acontecer comigo, não sei como eu vou continuar meus estudos, mas eu vou permanecer fiel ao Senhor. Às vezes nós vamos passar por perseguição, mas nós temos uma esperança que nos está guardada nos céus a cada um de nós. No versículo 5, nós vemos: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O versículo que estava ali. O que é Evangelho? Muitas vezes a gente vem na igreja, ouve falar muito sobre Evangelho, mas o que é Evangelho exatamente? O sentido da palavra Evangelho no original significa boas novas, ou boas notícias. E essas boas notícias são as notícias de salvação que nos são oferecidas através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, é muito importante nós entendermos qual é a condição humana. Isso é básico para nós, para que missões possa fazer sentido para nós. Qual é a condição básica do ser humano? A Bíblia nos ensina que todos nós pecamos, e por causa do nosso pecado, nós nos encontramos em um estado de condenação, de punição pelo nosso pecado. E essa punição significa que se nós permanecermos nesse estado até a nossa morte, ou até nós sermos tirados dessa terra, nós vamos passar a eternidade separados de Deus. E essa é uma condição terrível. É uma condição terrível que é conhecida na Bíblia como o inferno. Nós estamos numa condição, todos os seres humanos, porque todos pecaram, estão numa condição de condenação. Estamos condenados, sem conhecer a Cristo. Não há outro meio de salvação. Não há outro meio de escapar dessa condenação. Atos 4:12 nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Temos que ter a consciência primeiro de que a condição humana é uma condição de condenação. Em segundo lugar, nós temos que ter consciência de que a única solução para esse problema é a salvação através de Jesus Cristo. Não existe outra forma de salvação. É somente através de Jesus Cristo, como acabamos de ver em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Todos então que não têm acesso a esta palavra da verdade do Evangelho, eles estão sem esperança. Aquela esperança que nós acabamos de falar, que eu e você temos,
eles não têm essa esperança, porque não conheceram a palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Existem cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo hoje, vivendo hoje no mundo. 3 bilhões é o mínimo, de 3 bilhões para cima, de pessoas que moram em regiões onde não têm acesso a essa palavra do Evangelho em sua própria língua. Pessoas que vão nascer, vão viver toda a sua vida sem nunca ouvir falar do Evangelho, sem nunca ouvir falar nem do nome de Jesus Cristo. Eles não vão ouvir falar. Se você for e perguntar para eles quem é Jesus Cristo, não sei, nunca ouvi falar. Pessoas que nunca vão ver uma Bíblia na sua frente, pessoas que estão em uma condição onde eles não têm a oportunidade de ouvir essa palavra do Evangelho. Quero fazer uma pergunta para vocês: de quem é a responsabilidade para que o Evangelho chegue a estes povos, a estas pessoas? De quem é a responsabilidade? Em Mateus capítulo 28, versículo 19, nós aprendemos que nós fomos dados a incumbência de fazer discípulos de todas as nações. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, Ele deu essa responsabilidade para nós. Nós fomos incumbidos com a responsabilidade de fazer discípulos de Jesus Cristo de todas as nações. A palavra no grego que foi traduzida para o português como nações, é a palavra que também, de onde aparece também a nossa palavra em português, grupos étnicos, etnias. Isso significa povos. Então, outra maneira de se traduzir esse versículo é que Jesus nos mandou fazer discípulos de todos os povos. Nações não significa, não está falando em países, mas nações no sentido de todos os povos. Jesus Cristo nos mandou fazer discípulos de todos os povos. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse também: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então eu pergunto novamente: de quem é a responsabilidade de levar esse Evangelho para essas, pelo menos para essas 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho? A responsabilidade é nossa. Nós, que somos discípulos de Jesus Cristo, fomos comissionados com a responsabilidade de fazer discípulos de todos os povos. É aqui que entra a ideia da corrente. No versículo 6 do nosso texto, nós lemos, esse está falando ainda sobre essa palavra da verdade do Evangelho, do versículo 5, e ele continua no versículo 6 dizendo que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Vamos pensar um pouco numa corrente. E você é o elo, talvez na ponta da corrente. Essa corrente é a corrente de boas novas, que começou há 2000 anos atrás e que continua até hoje. É uma corrente muito longa, que começou há 2000 anos atrás e continua até hoje. Vou fazer uma pergunta para você. Você ouviu o Evangelho de alguém, não foi mesmo? Pense um pouquinho, talvez para alguns você já vai saber exatamente de quem te falou o Evangelho pela primeira vez, de quem você ouviu o Evangelho pela primeira vez.
Talvez outros vão ter que pensar um pouquinho. Quando foi mesmo que eu ouvi o Evangelho pela primeira vez? Quem foi a pessoa que me ajudou a entender o Evangelho? Quem foi a pessoa que me levou aos pés de Jesus Cristo? Pense um pouco nessa pessoa. Ou talvez não tenha sido uma só pessoa, talvez tenha sido mais de uma pessoa. Essas pessoas trouxeram o Evangelho até você. Agora eu pergunto, quem é que trouxe o Evangelho para elas? Elas tiveram que ouvir de algum lugar. Alguém contou para elas o Evangelho, e elas vieram e contaram o Evangelho para você. O Evangelho chegou ao Brasil trazido por outros povos que saíram dos seus países para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aqui no Brasil. E esses povos ouviram de ainda outros povos que levaram o Evangelho até eles. É uma corrente que remonta a 2000 anos e continua até hoje. Irmão, irmã, você é um elo nessa corrente de 2000 anos. Durante esses 2000 anos de transmissão do Evangelho, os cristãos passaram por muitas dificuldades para que o Evangelho chegasse até você. Durante essa história de 2000 anos, eles passaram por perseguições, por perigos, por doenças, viagens difíceis para chegar a lugares longínquos, a lugares difíceis para levar o Evangelho. Perseveraram na pregação do Evangelho, para que esse Evangelho pudesse chegar até você, hoje, 2000 anos depois. E nós? E nós? Nós que estamos na ponta desta corrente, que somos o último elo, espero que não sejamos o último elo dessa corrente. Será que essa corrente vai parar conosco? Ou será que ela vai continuar? Há muitas pessoas que ainda estão esperando ouvir o Evangelho. E nós estamos num ponto crucial, onde nós temos que decidir o que é que nós vamos fazer. Será que nós vamos continuar aquela corrente? Nós também que ouvimos o Evangelho, que foi transmitido por 2000 anos até chegar a nós, nós vamos continuar levando o Evangelho para pessoas próximas de nós e para pessoas longínquas, para pessoas que estão muito distantes de onde nós estamos? Ou será que nós vamos cruzar os braços e ficar como um elo quebrado na corrente, quebrando essa corrente? Tem gente que está dependendo de nós, sabia? Tem gente que está dependendo de você. Qual vai ser a sua posição? E esse é o pensamento com o qual eu quero terminar a nossa mensagem nessa noite. Paulo trabalhou para levar o Evangelho para lugares que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ele treinou pessoas para levar o Evangelho ainda adiante para outros lugares onde ele mesmo não podia. E ele escreve para os Colossenses, falando dessa esperança que nós, que conhecemos a Jesus Cristo, temos. E que só temos essa esperança pela palavra do Evangelho. Nós recebemos essa palavra do Evangelho.
mas tem muita gente que não recebeu. O que vamos fazer com isso? Amanhã, inclusive é um dos países que eu vou falar amanhã, é a Índia, mas eu queria aproveitar só para terminar com isso, porque o Tiagão está aqui, eu quero falar hoje à noite também. A Índia é um país que está ouvindo, está esperando para ouvir falar do Evangelho. Na Índia existem 1,3 bilhão de pessoas. Está empatando em população com a China. A China está meio estabilizada, a Índia ainda a população está aumentando. Esses povos de que nós falamos hoje, existem 2.500 povos só na Índia. 2.500 povos só na Índia. Desses 2.500 povos, 90% desses povos são considerados ainda não alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E o que nós vamos fazer com isso? Só ficar olhando? Eu mencionei o Tiagão porque ele tem um chamado para a Índia. Ele está se preparando para ir para a Índia. Irmãos, nós temos que ajudá-lo a chegar lá. Nós temos que ajudá-lo a chegar lá. Ele está se preparando quando o momento chegar. Quando o momento chegar, em que ele estiver preparado para ir, quem vai ajudá-lo, quem vai enviá-lo? Não podemos ser o elo quebrado de uma corrente de 2.000 anos. Temos uma responsabilidade que nos foi dada pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo para fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Quero pedir que você tenha um momento só com Deus, relacionado com esse pensamento. O que é que você vai fazer? Todos nós não temos a mesma função em missões. Deus chama algumas pessoas para Ele, como Ele tem me chamado, como Ele tem chamado o Tiagão. Algumas pessoas Ele chama para Ele. Outras pessoas Ele chama para enviar. A nossa oração para esse final de semana é que Deus use esta igreja para enviar missionários. Que Deus chame jovens desta igreja para responder ao chamado para ir. E que Deus use esta igreja para enviar, seja desta igreja, seja no Lafayette, e participar dessa conferência missionária. E a nossa oração é realmente que Deus use esse tempo juntos, esse final de semana, para servir como um desafio para os nossos corações. Não estamos aqui simplesmente como alguma forma de diversão ou só para assistir filminho, qualquer coisa assim, não. Nós estamos aqui realmente para sermos desafiados para aquilo que é do coração de Deus. E então, a nossa oração para esse final de semana é que nós sejamos desafiados. Estava conversando um pouquinho com o pastor Tiago, nós estávamos vendo como nós iríamos fazer a apresentação. Eu tenho muito material para mostrar, e obviamente não dá para mostrar tudo, então a gente teve que fazer uma seleção. Então nós resolvemos fazer o seguinte: hoje à noite nós vamos falar mais sobre a obra Batista Livre aqui no Brasil e alguns projetos relacionados à igreja brasileira.
E amanhã nós vamos falar um pouco sobre outros países. Eu não vou poder falar de todos os países porque não vai dar tempo, mas nós selecionamos alguns países dos quais nós vamos falar amanhã, enfatizar amanhã, e nós vamos falar de alguns projetos que estão acontecendo, alguns projetos inclusive com os quais a igreja poderá se envolver se vocês assim decidirem. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a obra Batista Livre no Brasil, que esse ano está completando 60 anos. Inclusive eu cheguei junto com os meus pais em 1958, que foi o primeiro ano foi o ano em que começou a obra Batista Livre. Meu pai foi um dos missionários pioneiros aqui no Brasil, então eu tenho acompanhado a obra Batista Livre desde o comecinho. Agora eu confesso que eu não me lembro nada de 1958, eu ainda era meio pequenininho nessa época, mas eu tenho acompanhado sim um pouco o desenvolvimento da obra Batista Livre desde o Brasil. Então vamos falar um pouquinho. Eu não vou falar aqui sobre essa região central de Minas, porque a igreja já conhece as obras aqui na vizinhança, né? Aqui de Lafayette. Então não vou falar sobre. Vocês é que poderiam me falar mais sobre a obra nessa região. Então eu vou falar de algumas outras cidades onde nós temos igrejas e alguma coisa do que está acontecendo nessas regiões. Em Campinas eu vou falar de duas igrejas. Nós temos a primeira igreja, que é também a primeira igreja do Brasil. Foi ali que começou. Meus pais, quando vieram para Campinas, e a obra começou ali em Campinas. A primeira igreja de Campinas é a primeira igreja do Brasil. A primeira igreja tem dois pastores, o pastor titular é o pastor Lucas Lima e o pastor Marcelo é o pastor Assis, mas tem sido uma igreja bastante envolvida em missões. E desta igreja nós temos uma irmã que está atualmente na Turquia. Já tem uns 5 anos que ela está na Turquia. Antes da Turquia ela já trabalhou na Bolívia e também na África do Sul, durante o seu período de treinamento, porque o seu objetivo era mesmo, ela tinha um chamado para a Turquia. Ela está trabalhando na Turquia atualmente com refugiados sírios que estão saindo da Síria, fugindo da guerra, fugindo do Estado Islâmico, e a maioria dos refugiados passam pela Turquia antes de ir para outros lugares. Aliás, a Turquia atualmente é o país que mais tem refugiados no mundo. E os turcos não querem esses refugiados ali e não dão muitas condições para esses refugiados que estão saindo da Síria. E ela está trabalhando então com refugiados ali. Ela disse que para muitos desses refugiados, todos eles muçulmanos que estão saindo, ela disse que muitos deles estão dizendo que se isso é o Islã, eles não querem saber mais do Islã. Eles estão com o coração abertos para ouvir o Evangelho. Mas ela falou que tem pouquíssimos cristãos na Turquia que estão anunciando o Evangelho de Jesus Cristo para esses refugiados que estão com o coração aberto para ouvir. Então vamos orar pela irmã. Ela está ali, ela não tem marido, o que é difícil numa cultura islâmica, estar ali sem marido. Vamos orar por ela e pelo trabalho que ela está fazendo no Islã. A igreja então do Nova América, ela é membro da igreja do Nova América, e esta igreja está ajudando no seu sustento ali. Além de Campinas, nós temos 3 igrejas na cidade de Araras, também no estado de São Paulo. Temos a primeira igreja Batista Livre, com o pastor Eliseu Cantelmo. Temos a segunda igreja no bairro de Cândida, do Cândida. O pastor é o pastor Israel Paranhos. E temos a terceira igreja Batista Livre no bairro Marabá, com o pastor José Assunção, em Araras. Na cidade de Jaboticabal, nós temos a igreja Batista Livre de lá, temos o pastor Giancarlo, que é o pastor da igreja ali.
A igreja está indo bem, estão inclusive com 2 cultos aos domingos, porque não há espaço para todos na igreja que eles têm, no prédio que eles têm atualmente. Estão construindo aquele prédio que está no alto para 600 pessoas, então vai ser uma igreja bem grande. Eles têm uma visão bem ampla ali em Jaboticabal. O pastor Giancarlo também tem envolvido bastante a igreja dele na área de missões. Ele, a esposa, ele e a família saíram como missionários, trabalharam na Irlanda por quase 2 anos, fizeram um bom trabalho ali na Irlanda e eles têm sustentado bastante missões. Já tiveram também um missionário, uma família da igreja deles que trabalhou no Uruguai por algum tempo. Em Ribeirão Preto, nós temos a Igreja Batista Livre do Marinsec, temos outras, mas essa é a única que eu tenho fotos aqui para apresentar. Também vocês conhecem, creio que conhecem bem o pastor Daniel Gouveia, com a Igreja Batista Livre Nacional, em Brasília. Uberlândia, nós temos 3 igrejas. A primeira igreja, pastor Alexandro Fernandes, eles têm uma boa congregação também, creio que estão mais ou menos com 250 pessoas mais ou menos assistindo aos cultos na primeira igreja em Uberlândia. A igreja Batista Livre do Jardim das Palmeiras, também em Uberlândia, com o pastor Walter de Almeida. Estive ali recentemente com um grupo de jovens fazendo evangelismo e vamos voltar no mês de julho para o aniversário da igreja. E a Igreja Batista Livre do Jaraguá, que atualmente está se reunindo em uma tenda. Eles não têm prédio próprio ainda, já compraram terreno, tem um projeto de construção e estão esperando a aprovação na prefeitura para começar a construção desta igreja do Jaraguá. A última coisa que eu quero mencionar tem a ver com um novo trabalho que tem se desenvolvido num lugarejo de uma cidadezinha que se chama Boa Esperança, em Alagoas. Esse casal, Clóvis e Cristina Leandro, também são da Igreja do Nova América, do Jardim Nova América de Campinas. Eles são originalmente de Alagoas, se mudaram para Campinas, tem muitos anos, se converteram em Campinas. O Leandro, o Clóvis, ele fez a escola teológica ali em Campinas, estudou, fez o bacharel dele, e ele e a esposa voltaram para Alagoas para visitar alguns parentes, depois de muitos anos que eles não tinham estado ali. E quando eles foram para um lugar no interior de Alagoas, onde moravam alguns parentes, se deram conta que não tinha igreja evangélica naquela região, de nenhuma denominação, não tinha igreja evangélica. Na verdade, nem igreja católica não tinha. Tinha uma capela, mas estava fechada, não funcionava ali naquele lugar. E Deus tocou o coração deles de que Deus queria que eles fossem para lá para começar um trabalho ali em Nova Esperança. Ele foi ordenado em março de 2016 e menos de uma semana depois da ordenação dele, ele levou a esposa e a filhinha, se mudaram para Alagoas e estão ali evangelizando numa situação difícil. Há muita pobreza nessa região de Alagoas, no interior de Alagoas, e não só pelos recursos das pessoas ali, mas encontraram um povo que é bastante idólatra. Então a evangelização é um desafio para eles ali, mas pouco a pouco eles têm um grupo de pessoas que estão se reunindo, alguns que já se converteram, uma pessoa que já se batizou, e o trabalho está engatinhando. Compraram um terreno até de bom tamanho, iniciaram a construção de uma casa e do lado da casa querem também construir a igreja. Então, uma casa pastoral com uma igreja ali.
E esses irmãos estão precisando bastante também de ajuda. E essa é uma das propostas que eu gostaria de fazer para a igreja. Amanhã eu vou fazer outra proposta, mas uma das propostas aqui para o Brasil é que os irmãos considerem apoiar esse casal que deixou tudo em Campinas e se mudaram para o interior de Alagoas para plantar uma igreja em um local necessitado, sem igreja nenhuma. Estão fazendo esse trabalho ali, precisam ainda de uma complementação do seu sustento e precisam também de ajuda para construírem a casa pastoral e o prédio da igreja ali no terreno que eles já compraram com o próprio dinheiro deles. Então, vamos considerar isso como uma possibilidade de ajuda a esses irmãos que já estão no campo trabalhando. E enquanto estou falando neles, essa semana eu recebi uma mensagem do Clóvis dizendo que a esposa dele está com problemas de saúde, está precisando fazer alguns exames e está difícil de conseguir fazer esses exames na região onde eles estão vendo a possibilidade de voltar para Campinas por algum tempo para poder fazer os exames, ver qual é o tratamento que precisam fazer, e a preocupação deles é deixar o campo, que eles têm esse grupo ainda bem novo e não tem ninguém para cuidar. Então vamos orar por eles, vamos orar pela saúde da Cristina e para que Deus ajude nessa situação e que Deus também supra as necessidades desses irmãos em Alagoas.